Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Hugo Cristo, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, sou desenvolvedor e mantenedor do OpenEvoc. Este é um vídeo curto para apresentar a nova versão do programa, as mudanças principais, tá, que ele sofreu em relação à versão anterior, em especial o uso, que agora é baseado num passo a passo em 4 etapas, que eu vou mostrar para vocês, e especialmente a preparação do banco de dados para importação no programa, que é muito mais simples agora, porque nós trabalhamos direto com a planilha do Excel, no formato XLSX, não é mais necessário fazer aquele tratamento trabalhoso no arquivo texto CSV com bloco de notas, não é mais necessário isso. Basta que o banco seja corretamente elaborado dentro do Excel e a lematização, ou seja, a padronização das evocações, pode ser feita com recursos dentro do programa, tá? Algumas mudanças importantes e avisos. Em primeiro lugar, o programa ainda não funciona bem em tablets e celulares que tenham telas pequenas. Eu estou recomendando pelo menos uma dimensão de tela de 1024, que é bem comum. Tá? Então, notebooks que tem pelo menos 1024 pixels, geralmente tem 1280, cabem na tela. É normal, tá, ter esse espaço em branco aqui na lateral, porque ele será utilizado para gráficos e relatórios no interior do programa. Tá? As informações de contato e como citar o programa estão aqui, e em especial a página de ajuda, que é onde vocês encontrarem esse vídeo. Provavelmente ele está aparecendo nesse lugar aqui, mas eu estou reunindo nessa página sugestões de artigos, leituras básicas, porque o programa parte do princípio que os seus usuários já dominam a teoria. Esse vídeo não é um vídeo de explicação sobre a teoria das representações sociais na abordagem estrutural. Eu pressuponho que você já conhece a teoria, já sabe como proceder para a coleta dos dados, e esse é um vídeo que explica como importar os seus dados no programa e fazer as análises preliminares, ok? Começando então pelo arquivo do Excel. Esse arquivo que está aqui, eu deixei de exemplo para vocês nesse link, para vocês verem como é um arquivo correto a ser importado dentro do OpenEvoc. Assim como na versão anterior, isso não muda muito. Nós temos nas colunas da planilha as evocações ou demais variáveis, por exemplo, idade e sexo, que eu coloquei aqui. Diferente da versão anterior, essas colunas que têm dados dos participantes podem ser utilizadas para filtrar as evocações. Então vocês podem deixar o banco completo aqui com as colunas que vocês acharem necessárias, tá? E cada linha é um participante, ok? As evocações, nesse caso eu tenho 5 evocações por participante, e eu tenho nesse banco aqui um total de 144 participantes. Por que 144? Porque eu tenho a primeira linha, que está fixa aqui, inclusive, como sendo o cabeçalho. Esse cabeçalho é bom que ele esteja aqui, mas o OpenEvoc tem a opção de você não ter o cabeçalho, e ele vai sugerir nomes para você nessas colunas, tá? E a ordem que você organizou essas colunas não faz muita diferença mais para o OpenEvoc. Vocês vão ver que a gente pode dizer quem é a evocação 1, quem é a evocação 2, a 3, a 4, a 5, por exemplo, em cada coluna dessa. Não é necessário ter 5 evocações. Vocês podem trabalhar com 3, mas o normal tem sido trabalhar com 5, tá? E uma vez esse banco salvo no Excel, no formato XLSX, tá? E tá aqui ó, o íconezinho dele, XLSX, vocês podem começar o acesso ao OpenEvoc. Então a gente começa por aqui, no iniciar. Se por acaso você estiver vendo esse vídeo em português, mas preferir usar em espanhol, temos muitos usuários na América Latina que utilizam o programa ainda em português, tem a versão em espanhol aqui, que ainda está em desenvolvimento, mas os principais elementos da interface estão traduzidos para o espanhol, tá? Então eu começo o iniciar, e aí ele vai me pedir o banco de dados. Nesse momento, eu vou pegar o arquivo banco, que está aqui, já salvo na minha área de trabalho, e vou importar. Vejam que a importação é muito rápida, porque, diferente do outro OpenEvoc, este programa não está rodando no servidor. Todo o processamento dos dados acontece na sua máquina. Então, você não mandou nada para o servidor. Simplesmente o programa roda no seu navegador, mas ele está já na sua máquina. Ele não tem nenhum processamento online. Então, se o processamento dos dados estiver lento, a responsabilidade é do seu computador. Ele é muito mais rápido que o anterior, justamente porque ele processa tudo offline. Uma vez você logado no site do OpenEvoc, você pode desconectar a internet e ele vai continuar funcionando, certo? Observem aqui que o programa já reconheceu as colunas,
tá? Da tabela, como tá aqui, ó, evocação 1, evocação 1, evocação 2, 2. Então ele já lê a primeira linha como cabeçalho e dali para frente ele coloca os dados. Isso aqui é uma pré-visualização, tá, do banco, ó, de tudo que ele já importou, para vocês poderem entender que ele leu o banco corretamente, 144 participantes aqui embaixo, tá? E eu tenho a opção de ter mais abas nessa planilha aqui. Eu poderia ter outras abas aqui embaixo e eu escolheria qual aba eu quero processar. Então você pode ter uma mesma pesquisa com várias coletas diferentes, você pode escolher qual que você quer. É possível filtrar quantos participantes você quer processar. Então eu quero colocar só os 10 primeiros, por exemplo. Tá? Observem aqui, quando eu faço isso, ele corta, ó, e só me mostra os 10 primeiros. Então eu consigo filtrar já quantos participantes eu quero processar. Eu quero processar todos, certo? E quando eu digo que a primeira linha da planilha é o rótulo, ou seja, é o que está acontecendo aqui, ó, primeira linha, rótulo, ele interpreta assim. Mas se eu desligar isso, ele vai considerar que essa primeira linha aqui tem evocações, certo? Então fiquem atentos para como está a estrutura do banco de dados de vocês. Então, uma vez inspecionado aqui o banco, para ver se ele importou direitinho, tá? Se ele por acaso não importou direito aqui, recarrega a página, recomeça o processo, certo? Eu vou para a estrutura, já estou no segundo passo, configurações, vou para o passo de estrutura agora. Nessa página aqui, eu defino quais colunas do meu banco de dados correspondem às evocações. Então, eu estou ordenando as colunas. Então, essa aqui é a minha primeira evocação, segunda, terceira, quarta e quinta. Eu estou assumindo que na minha coleta, eu pedi para os participantes evocarem em ordem de importância. Se você tiver um outro critério de coleta, você tem que levar isso em consideração para analisar, porque o programa não tem como saber qual foi a ordem correta das evocações. No meu caso, eu disse o participante para ele evocar em ordem de importância, então eu vou ordenar as colunas que tem evocação. Tá? Estou colocando em ordem. Quarta coluna, quinta coluna. Isso quer dizer que essa coluna de cá, evoca 5, poderia chamar qualquer coisa. Ela poderia chamar primeira, você poderia chamar segunda, terceira. O nome da coluna não importa. O que importa é você dizer quais são as colunas que têm evocações aqui. Idade e sexo eu vou deixar em branco. Por quê? Porque elas não são evocações, elas são dados dos participantes que eu vou utilizar de outra maneira, certo? Aqui embaixo, antes de olhar essa parte de transformação dos dados, eu já tenho o cálculo inicial, tá, das evocações, já aparece aqui embaixo. Esse equivale ao recurso hangmot que a gente tinha antes no evoque antigo, certo? O cálculo já está aqui. Observe que eu tenho a frequência, né, a ordem média e a ordem de evocação, quantas vezes apareceu em primeiro lugar, quantas vezes apareceu em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto e em quinto, e aqui eu tenho a frequência, né, e a ordem média de evocação. Eu posso mudar essa ordem aqui, em ordem alfabética, tá, para poder ver. Para que isso é importante? Para eu começar a fazer a padronização do banco. Observe que eu tenho acentos, que eu tenho palavras, por exemplo, que elas podem ter variações, ó, carro e carros é o mesmo termo no plural, então eu preciso padronizar isso. Então tem uma série de coisas que eu vou tratar, tipo cor, cores e cor, tá vendo? Eu tenho cor com letra minúscula, cor com letra maiúscula, o C, cores minúsculo, cores com C maiúsculo, então eu posso padronizar, esse processo a gente chama de lematização, né? E eu faço essa padronização aqui, ó. Na opção 2 já, dessa tela de estrutura, eu já posso passar tudo para minúscula. Se eu clicar aqui, automaticamente o banco está todo em minúsculo já, ó. E ele não altera o seu banco de dados. Esse aqui é um ajuste que o sistema faz no banco que está na memória do programa e não no disco. Então ele não passa por cima do que você fez. Eu poderia, por exemplo, optar por mudar por maiúsculo em vez de minúsculo, tá? Também pode. É uma questão de gosto, tá? Eu posso mandar remover acentos e pontuação. Então observem, por exemplo, acessível. Vamos remover o acento, tirou o acento, certo? E outra coisa que ele pode fazer é transformar espaços em sublinhado. Para quê? Para você fazer como se fosse os engramas que a gente fala, né? Você tem, em vez de uma palavra, o espaço, você faz uma coisa composta, ó, bem-estar visual, certo? Ele transforma o espaço em sublinhado para você saber que é como se fosse uma expressão única, tá? Nesse último caso aqui, o terceiro, que é o terceiro recurso que a gente tem, eu posso criar padrões, como por exemplo, substituir, nesse caso aqui, ó, que já comentei com vocês, bem-estar, bem-estar visual, ou carro e carros. Eu posso usar um coringa que padroniza isso. Ó. Então, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, carro, um coringa, um asterisco, certo? Quando eu marco processar radicais, ele vai assumir que tudo que começar com carro e o que vier depois vai ficar no mesmo termo contabilizado. Olha aqui,
sumiu carro e carros, e ele somou a frequência dos dois. Então vocês podem fazer essa padronização aqui de número, né, de gênero, de repente, desenhar desenho, também tem um desenho aqui que está com erro de digitação, então o ideal seria consertar no Excel e depois voltar para cá, tá? Mas é possível, olhando essas instruções aqui, criar padronizações, inclusive colocando coringas em pedaços específicos do termo. No exemplo que eu estou dando aqui, professor com esse asterisco aqui e aqui, ele vai padronizar como professor, professora, professores, professor e professar com a mesma frequência. Então é um recurso importante. Eu posso fazer aqui cor também para vocês poderem ver. Eu dou um espaço de uma palavra para outra, tá? Clico em atualizar. E aqui, se eu for lá em cor agora, tá vendo? Eu padronizei também cor, cores no mesmo termo, ok? Vamos supor que eu estou satisfeito agora com a minha padronização e eu vou voltar aqui para ordenar a tabela pelas frequências, certo? E é importante dizer que cor subiu, tá vendo? Como eu somei as frequências, ele pode ter uma flutuação nas frequências, tem que analisar isso. Para você poder somar as frequências, combinar termos, tem que ver as consequências disso para a estrutura da representação. A última etapa é a etapa dos relatórios. Que aí sim eu tenho um gráfico com a distribuição das frequências e ordens médias. Eu tenho aqui o diagrama das 4 casas, né? E aqui eu tenho um gráfico com a frequência versus o ranking, a ordem que aparece, que é importante você poder ver, né, um pouco mais de clareza sobre a distribuição de fato de quem tem potencialidade de ser núcleo central e, né, as outras áreas. Você consegue passar o mouse em cima e ver os termos, tá? E aqui embaixo acontece a mesma coisa. Eu consigo ver aqui no gráfico também quais são os termos que eu tenho a possibilidade de explorar e pensar numa estrutura, tá? Aqui vocês podem ver que tem muitas palavras, certo? São muitas. Como é que eu resolvo isso? A frequência que eu estou considerando está muito baixa. Então aqui embaixo eu estou considerando frequência mínima de 1%, ou seja, meio, né? Eu já vou jogar um número alto aqui para vocês poderem ver. O que vai acontecer? Deixa eu botar 5% aqui. Olha o que acontece. Eu já tenho agora um número bem reduzido de termos evocados, tá? Ele também limpa o gráfico, limpa aqui também. E eu começo agora a explorar as possibilidades de marcar onde estaria o corte de frequências e ordem média de evocação para poder fazer a minha análise. Como eu já conheço esses dados, tá? Eu já sei como é que eles funcionam, eu vou fazer um teste aqui primeiro para mostrar para vocês como que funciona. É a relação entre esse gráfico aqui, que é interativo, e o diagrama das 4 casas. Eu vou colocar mais ou menos aqui, tá? O meu corte. Olha o que vai acontecer. Quando eu dei o corte, ele trouxe esse pontilhado para cá, e esse pontilhado marca a área do corte, cor ficou aqui, né? Ó, cor está aqui em cima, certo? Eu tenho aqui no núcleo central, com hipótese de centralidade, criatividade, arte e desenho, que é quem está aqui. E eu consigo também andando com essas linhas, tá vendo? Eu mexo aqui, a ordem média, que é o eixo Y, também consegue mudar, ó. E aí, em tempo real, eu vou meio que acompanhando o que acontece quando eu estou investigando qual seria o ponto de corte, ó. Certo? Eles vão trocando automaticamente para você poder ver como que funciona, certo? A mesma coisa com as frequências. Então, esse aqui é uma perspectiva que eu tenho de fazer o corte. Aqui embaixo, eu ainda tenho itens com frequência muito baixa, ó. Tá vendo? Aqui 2,5, que é 5%, tá valendo. Então, vamos supor que eu quisesse pegar aqui, ó, dinheiro, por exemplo, frequência 3. Eu vou subindo aqui, ó. Vocês vão vendo que os termos vão desaparecendo, ó. Eles vão começando a sair. Ó, já diminuiu bastante de novo. Então, esse termo aqui, pintura, né, ele tem 4. Então, como ele é maior ou igual a 3, ele fica na minha divisão. E o gráfico também está um pouco mais limpo, esse também está um pouco mais limpo, né? Então, vejam que eu tenho aqui uma relação direta entre a manipulação da frequência mínima. Eu removo aqueles itens que têm frequência muito baixa e que por isso não me interessam, né? E também fico interessado nessa dinâmica aqui da zona de contraste e da segunda periferia, ok? A parte mais importante do OpenEvoc novo é esse recurso aqui, que é um algoritmo de aprendizado de máquina que ele tenta classificar as evocações de acordo com a proximidade entre os termos nesse espaço aqui de bidimensional, né? É uma análise bivariada que ele faz. Eu vou ligar aqui uma linha de média, vocês poderem ver onde está a média da distribuição, a mediana e os centroides. O que são os centroides?
Os centroides são recursos que a gente vai utilizar para ele tentar classificar as evocações de maneira automática, ou seja, ele vai tentar sugerir para você onde estaria o corte das evocações, ok? Eu vou ligar os grupos aqui agora. E observem que ele está perguntando quantos grupos eu acho que teriam aqui. Então eu tenho pelo menos um aqui, 2, 3, né? 4, aqui um quinto grupo, 6. Então com certeza eu tenho mais que 5 grupos, tá? Vou colocar 5 grupos e mandar classificar só para vocês poderem entender. Olha o que ele faz. Ele vai pintar as bolinhas na frente das evocações aqui do lado, que são essas que estão aqui também, a mesma cor, porque ele tentou classificar e ele encontrou pelo menos este grupo todo amarelo aqui, ó, que tá aqui. Depois um segundo grupo um pouco mais verde, outro. Então ele acha que com 5 grupos ele só enxerga esse número de agrupamentos possível. Então eu não consigo saber exatamente se essa divisão que eu fiz aqui do corte, ela faz sentido. Essa cruzinha é o centroide desse grupo amarelo, estão vendo? Então ele é como se fosse a coordenada média de todo mundo. Tá muito ruim, né? Porque esses dois estão muito mais próximos entre si, esse está distante desse de cá. E como que eu sei a distância? Eu tenho a opção aqui de clicar nessa área e eu vejo a distância euclidiana entre os termos, tá? Então, quem está mais próximo tende a estar mais relacionada. No futuro, eu teria outras métricas de distância aqui, pelo menos mais umas 4, para vocês poderem comparar, tá? Então, eu acho que 4 grupos são poucos. O que são esses passos aqui? São a quantidade de tentativas de classificação que o programa tenta fazer. Então, se você colocar mais tentativas, ele vai tentar mais vezes criar os grupos, tá? É muito rápido, ó. E ele mudou a cor de novo, sem muito sucesso, porque ele só tem 5 grupos. Mas quando eu aumento o número de grupos, por exemplo, para 8, ele vai ter mais cores e mais grupos tentando separar, tá? Ó. Tentando classificar aqui, e ele está andando. Eventualmente, ele vai separar os grupos, como separou agora, ó. Nesse caso aqui, cor foi entendido como um grupo, criatividade como outro, arte e desenho como um outro grupo, então tá ok a divisão. E vejam que os elementos, vou desligar a média e a mediana aqui, ó. Os elementos que estão nas outras áreas do gráfico, eles estão igualmente separados. Estética, estilo, beleza e moda, eles estão separados pela ordem média, mas eles têm uma frequência próxima, né? Eles estão por aqui, ó. Tá vendo? Essa cruzinha aqui é o centroide desse grupo. Então você consegue começar a perceber que a ferramenta está tentando sugerir para você onde estaria a divisão. É uma sugestão, ela tem que ser suportada pelo seu conhecimento do fenômeno, pela revisão de literatura de estudos anteriores, mas existe uma sugestão aqui de como que esses dados estão organizados. Lembrando, o programa não sabe o que significa esses termos. Ele está simplesmente fazendo um cálculo quantitativo com base na distribuição das frequências e ordem média de evocação. Aqui eu tenho um relatório das simulações, tá? Que eu vou olhar o que aconteceu, assim. Então, quando a gente olha essas coisas aqui, ó, eu consigo ver as tentativas, ó. Tentativa 4, tentativa 5, e lá no final ele estabilizou. Estabilizou o quê, ó? 15. Quem ficou no grupo 1, vermelho? Esses termos aqui. Quem ficou no grupo 2, no 3, no 6? Então, depois de várias tentativas, tentando classificar, a última que ele chegou, que parece ser a melhor de todas, é essa aqui. Que tem cor sozinho, que tem criatividade, arte e desenho num outro grupo, e aqui ele indica a frequência e a ordem média. Tá? Você pode exportar esses dados aqui para o Excel também, para você guardar isso lá depois, porque o OpenVoc não está salvando aí no seu trabalho. Como ele não é online mais, ele é na sua máquina, o que você tem que fazer? Anotar esses valores aqui, tá? Você tem que anotar os valores que você utilizou nesses cortes aqui, que você pode arredondar, né? Eu vi que não fez falta nenhuma, ó. 13, 15 com 31 não mudou nada no que eu estou fazendo. E aqui embaixo você pode ver que o gráfico também mudou e está colorido, ó, para você poder enxergar onde que está a frequência versus o ranking das evocações para poder compreender. Esses ícones ainda não estão funcionando de impressão, porque eu vou gerar gráficos, né, no software para você poder exportar já no formato APA, incluindo seus artigos, na sua tese de dissertação. Nesse momento você vai ter que literalmente copiar esses dados e refazer as tabelas, mas esse recurso aqui de comparação lado a lado já é uma ajuda danada, tá joia? Então, só lembrando, eu posso voltar aqui e fazer ajustes nessa tela de cá, no passo 2, tá? E depois voltar para o passo 4, ele vai gerar novamente, e ele mantém o que você já fez, tá? Observem nesse caso aqui específico, né, de
de cor que o centroide está em cima da bolinha, então está muito bem classificado, estão vendo? Esses dois estão bem próximos, então ele tenta dizer para você se existisse uma vocação que representasse o grupo todo, onde ele estaria? Estaria aqui, nesse caso. Nesse grupo estaria aqui, nesse estaria aqui, e assim sucessivamente, ok? Então, para poder, em caso de dúvidas, eu sugiro que vocês retornem esse vídeo várias vezes. Os artigos que estão sugeridos aqui são artigos fundamentais para a leitura, tá? Esse é o artigo original do OpenEvoque, então é mais você ter um resgate histórico de como ele foi feito há mais de 10 anos. Esses dois artigos precisam ser lidos, não é possível usar o OpenEvoque sem conhecimento mínimo desses dois artigos, e é sempre bom lembrar e sugerir o livro clássico do professor Celso Sá, Núcleo Central das Representações Sociais, que tem um tratamento clássico do tema, mas ele vale muito a pena ser lido, tá? E aí, sempre que for necessário recomeçar as suas análises, iniciar o OpenInvoke, trazer aqui uma alteração no seu banco de dados, por exemplo. Vou fazer um teste aqui, tá? Só para mostrar para vocês, ó. Primeiro, segunda, para vocês verem o que acontece. Vou salvar aqui. Vou importar agora novamente o banco. E observem que ele vai tratar as colunas como eu mencionei, ok? Então, esse é um vídeo curto, só para dar uma visão geral do OpenEvoque. Espero produzir mais vídeos como esse no futuro, detalhando os recursos. É isso aí, bom trabalho, obrigado pelo interesse e apoio pela ferramenta.